E aí, pessoal, venho aqui conversar com vocês sobre esses dois filmes bem interessantes, que um é o remake do outro, né? Porque eu vou fazer outro vídeo falando só do novo filme do Nosferatu. Eu assisti esse filme, o de 22, em meados de 2018, 2019, e eu gostei muito, sempre gostei de vampiros, porém eu não sabia de toda a história que tinha lá por trás, né? E isso eu fui aprendendo com o tempo. Pouquíssimas pessoas que eu conversava na época já tinham assistido ele, já que era um filme de 22, as pessoas meio que torciam o nariz, mas agora, com a chegada desse em 2025, acredito que muitos terão curiosidade, pelo menos, de ir atrás e saber mais, né? E aqui a gente tem um filme bem interessante, porque o Nosferatu, eu sempre gostei de filmes que são da época do expressionismo alemão. Então, todos aqueles como The Golem, Fausto, Petrópolis, todos esses são desse expressionismo alemão que eu sempre gostei bastante. Vários deles tem aqui no meu canal. É só pesquisar o tema. E a gente tem aqui o F.W. Murnau, que é um diretor bem famoso lá da Alemanha na época. Lembrando que esse expressionismo alemão também é antes do nazismo, tudo isso acaba se conectando na história do cinema alemão, tudo tem uma certa influência. Então aqui era antes daquela era do Reich, né? E ele gostou muito do livro do Bram Stoker, né? O Bram Stoker já tinha falecido nessa época, porém ele queria fazer um filme de vampiro, praticamente plagiando, né, o livro do Bram Stoker, mas ele não queria dar os devidos créditos. E uma curiosidade que eu descobri que eu achei bem interessante, que a ideia de que o vampiro queima no sol é uma ideia do Murnau. Não foi uma ideia do Bram Stoker, porque até eu não tinha me dado conta que no Drácula mesmo, ele não tem esse problema. Em alguns filmes do Drácula não mostra isso, ele caminha. E nós temos várias lendas atrás desse filme. Tem até um filme que é A Sombra de um Vampiro, dos anos 2000, se eu não me engano, que foi um filme que fizeram justamente para falar dos bastidores do Nosferatu de 22. Porém, lá eles enfeitam muitas coisas e engrandecem outras que não é bem verdade. Aqui a gente tem o Max Schreck, que ele é o Conde Orloff, porém tem aquela situação assim que na época diziam que ele parecia mesmo um vampiro, que ele queria ser um vampiro, que ele não se misturava, né, com os artistas, e isso acabou deixando os atores com um pouco de receio, de medo. Mas a mesma coisa aconteceu no Bram Stoker, porque o Gary Oldman também se isolou e também tentou viver como um vampiro na época para se conectar com o papel, né? Então, isso não quer dizer nada. Mas tinha muito sobre isso. E aqui a gente tem uma história que é basicamente igual à do Drácula, né? Porque a gente fala do quê? A gente fala ali de um vampiro, só que aqui é um vampiro feio, né? Um vampiro transformado, assim, ele não tem a versão bonita como o Drácula, né? E ele se apaixona ali pela mulher do homem que vai lá vender para ele o castelo, enfim. É a mesma história e ele vai atrás e acha a Lucy e tudo mais. Tem umas cenas bem bizarras, assim, com ratos e os caixões. Mas eu acho muito legal, principalmente por essa época que foi filmado, a trilha sonora, porque é um cinema mudo e te dá um arrepio. Tu olha como que fizeram um vampiro tão horrível que nem esse naquela época, sabe? E eu acho que eu falei errado, é Orlok, né? Não é Orlov. Então, gente, e aí eu assisti o Nosferatu de 79 e me surpreendeu bastante, porque o ator que faz é o Klaus Kinski, que todo mundo também falava que ele era um vampiro na época, e ele é um ator bem bizarro. Recentemente eu fiz um vídeo aqui dele que era
obsessão alguma coisa, obsessão mortal, uma coisa assim. Então, assim, ele é muito estranho. Gostei bastante dele como Nosferatu, assim, a cara dele combinou bastante, bastante mesmo, com esse personagem. A gente tem o Bruno Ganz também, que fez vários filmes alemães, e me surpreendeu, porque tem a Isabelle Adjani, que recentemente ela participou de uma série ali com a Nicole Kidman, que era Casal Perfeito, só que ela tá bem diferente, bem plastificada. Então, aqui a gente tem a mesma história, a mesmíssima história, porém, eu vou te contar uma coisa. Eu assisti esse filme 2 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu não tinha gostado muito, tinha gostado muito mais do de 22, e dessa outra vez, a mesma impressão. Eu não sei porquê, mas é um filme com uns cortes esquisitos, eu acho ele um pouco sem pé nem cabeça, são transições que não dá muito certo, que eles tentam fazer, e o final do filme, eu fiquei me perguntando, eu não acredito que o filme vai terminar dessa maneira, assim, eu achei que terminou de uma forma muito nada a ver, assim, uma forma totalmente banal, poderia ser muito melhor explorado, assim. E aí tá, aqui também tem a mesma história, tem o Jonathan, que vai lá e vai ser o Jonathan, que é do Bram Stoker, né? Que vai lá e vai ser o cara que quer vender a propriedade lá pra ele e tudo mais. Ele acaba encontrando lá. Mas é interessante porque aqui eles não chamam de Orlok, chamam sim de Drácula mesmo. Então, sei lá, a confusão que fazem, né? Mas, sei lá, não sei, eu não gostei muito. E aqui realmente é Lucy e Jonathan. Então, sei lá, eles mudaram bastante coisa. Mas no original é Hutter e Ellen. Eu não tinha falado isso antes. Esses são os originais que vai ser desse novo filme que saiu agora. Mas enfim, gente, eu não gostei muito do de 79, eu gostei muito mais do de 22 e espero gostar ainda mais do de 25. Vamos ver.